Olá, professores das escolas municipais do estado do Paraná. Bem-vindos ao canal de formação Robótica Paraná Kids, uma iniciativa do governo do estado do Paraná, realizada pelo Núcleo de Cooperação Pedagógica com os municípios, no regime de colaboração com as secretarias municipais de educação. Hoje conversaremos sobre o projeto Games no MacCode e faremos a construção de um jogo digital interativo na aula 25 e 26. Daremos continuidade ao projeto Games sobre a temática O Mistério do Joaquim Pô, parte 3. As habilidades desenvolvidas na aula de hoje são relacionadas ao eixo pensamento computacional e mundo digital, onde o objeto de conhecimento são matrizes, registros e algoritmos com repetições simples e aninhadas e codificação da informação para o quarto ano, onde as habilidades 1, 2, 3 e 4 dizem respeito a reconhecer objetos do mundo real ou digital, que podem ser representados através de matrizes ou de registros que estabelecem uma organização na qual cada componente está em uma posição definida por coordenadas, fazendo manipulações simples sobre essas representações. Essas habilidades já foram ativadas nas outras aulas, onde conversamos com os estudantes sobre as matrizes coordenadas, nas aulas de algoritmos. Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica que incluam sequências e repetições simples e alinhadas, para resolver problemas de forma independente e em colaboração. E entender que para guardar, manipular e transmitir dados, deve-se codificá-los de alguma forma que seja compreendida pela máquina no formato digital. Aqui nós retomamos a questão dos algoritmos e avançamos com a linguagem de programação em blocos, agora no ambiente MacCode. Para o quinto ano, lembrando que para o quinto ano, as habilidades elas mudam de acordo com o plano de curso e com a BNCC. Então, o eixo é o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital. O objeto de conhecimento são algoritmos com seleção condicional, armazenamento de dados e uso de tecnologias computacionais. As habilidades ativadas são a 4, 6 e 11, de criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluem as sequências e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração. Nós vamos conversar bastante nas aulas sobre essa questão das condições, as condicionais, as variáveis. Reconhecer que dados podem ser armazenados em um dispositivo local ou remoto e identificar a adequação de diferentes tecnologias computacionais na resolução de problemas. Então, voltamos aqui. Os objetivos específicos da aula: compreender a lógica de funcionamento de jogos digitais baseados em regras, desenvolver algoritmos utilizando estruturas condicionais de se, então, senão, aplicar o conceito de variáveis para armazenamento de dados, utilizar a geração de números aleatórios para simular decisões computacionais. As variáveis, o conceito de variáveis e o conceito de aleatórios,
a técnica Denise trouxe para vocês nas aulas 21 e 22, 23 e 24, ainda dentro do projeto de jogos, né, no MacCode, com aí o Joaquim Pô, né, a mágica, né, do Joaquim Pô ali, na parte um e 2. Construir um jogo digital interativo do MacCode. Que é o que nós faremos hoje a partir da linguagem ali dos blocos, né, da programação em blocos. O conteúdo, lógica de programação, variáveis, as estruturas condicionais, se então, se não, os números aleatórios, bloco de entrada, agitar, e desenvolvimento de jogos digitais simples. Então, qual é a proposta de interação inicial? Que vocês retomem com os estudantes qual foi a caminhada que vocês fizeram nessa viagem do Joaquim Pô, chegando na terceira parte, na parte 3. Então, retomem com eles que na parte um eles exploraram o universo aí do misterioso Joaquim Pô, conheceram a origem, compreenderam os critérios que fundamentam as regras, conheceram o invencível, né, o incrível e invencível robô Junkin, desenvolvido pelo laboratório Ishikawa Oko da Universidade de Tóquio, o robô invencível que vencia todas as jogadas, né, porque ele tem uma vantagem, em relação ao humano, que é conseguir, por meio dos sensores, antecipar, por questões de segundos, a jogada que o humano fará. Vocês criaram ali possibilidades de que os estudantes fizessem o jogo ali no modo tradicional, né, o mano a mano, e criaram ali o protótipo da mão robótica, que tanto permitiu a retomada dos conceitos de mecânica, eletrônica e programação de forma lúdica, como proporcionou aos estudantes jogarem no formato de mão robótica, onde eles puxavam, né, puxando as cordinhas, eles conseguem o movimento da mão robótica para que, fizessem o jogo, jogassem ali e brincassem entre eles. Então essa primeira aula, né, a 21 e 22, a proposta ainda foi numa caminhada de, robótica desplugada, né. Na aula 23 e 24, a técnica pedagógica Denise avançou ali com vocês, né, os conceitos de programação em blocos, iniciando ali, introduzindo essa linguagem através da plataforma MacCode, no conceito de jogo, do jogo Joaquim Pô, porque vocês já tinham, eh, apresentado para os estudantes a plataforma com a partir das aulas da técnica Mary Ellen. Ela já havia apresentado para vocês a placa, o jogo, né, o ambiente, né, deixou um tutorial para que vocês fizessem ali um tour, né, pelo site, para que vocês conseguissem compreender ali como funciona e em quais lugares ali estão cada coisa dentro do sistema. E, além disso, vocês avançaram ali com os estudantes esses conceitos de variáveis, né, e de aleatório, que estão no material complementar e que eu trago aqui também para vocês no material complementar de hoje. Então, caso vocês, sintam ali necessidade de abordar com os estudantes, vocês terão acesso a essa a esse material complementar que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, vocês têm o material que a Denise preparou e tem também este aqui que é uma significado ali do termo aleatório, né, para vocês apresentarem ali para os estudantes, conversarem,
realizarem o registro da forma como vocês considerarem necessário. E aí a proposta é avançar para a problematização. Então a problematização que nós trazemos hoje é: e se o computador pudesse ser um jogador de verdade? E também contar com a sorte. Considerando que aqui nós vamos, jogar com uma inteligência artificial, é importante retomar com os estudantes que, neste caso, a proposta é que o computador tenha as mesmas chances e as mesmas possibilidades que nós, a inteligência humana, que também possa contar com a sorte, diferente do robô Janken, que é invencível e que tem uma vantagem, em relação à condição, né, humana, porque ele consegue captar ali os movimentos alguns segundos antes que, a pessoa execute o movimento. E aí, é importante que vocês apresentem para os estudantes os vídeos. A técnica Denise, ela deixou para vocês na aula dela, né, na aula do dia nas aulas 21 e 22, ela deixou ali os links do vídeo da versão 1, 2 e 3 dos vídeos, né, pediu para que vocês apresentassem para os estudantes numa velocidade mais rápida, na velocidade lenta, na velocidade normal, para que eles percebessem ali, no momento do jogo, né, porque esses vídeos demonstram o robô Junkin trabalhando, para que eles percebessem, esse movimento espelhado ali, onde o robô consegue captar ali pelos sensores o movimento do adversário. E aí expliquem, né, para os estudantes, ele conduzam o diálogo de modo que eles consigam compreender, né, que vocês construirão esse jogo a partir de uma lógica baseada no princípio básico da automação, dos estados e transições, que estão fundamentados ali no conceito do se, então, senão, que já foram trabalhados nas aulas 3 e 4, que estão disponíveis no Padlet, que fica aqui, olha, na descrição do vídeo. Falando em Padlet, em descrição do vídeo, eu vou fazer né, lembrando aqui que vocês precisam acessar o link de frequência para registrar a frequência de vocês. Porém, vocês só conseguem registrar a frequência no dia e no horário da aula em que vocês fizeram a inscrição. "Ah, professora Adeli, mas eu faço o curso à tarde, mas eu não vou assistir à tarde, eu vou assistir à noite, e aí eu não consigo achar o meu nome na lista de presença e não consigo registrar." Exatamente, não conseguirá registrar. Por quê? A frequência de vocês está, ligada ao horário, ao dia de inscrição. Então, vocês só conseguem acessar e registrar no dia e na hora que vocês estão inscritos. Então, se eu estou na turma da manhã, de sexta-feira, eu só consigo acessar e registrar no período da manhã. Se eu estou no período da tarde, ok, tarde. Se eu estou no período da noite, ok, só consigo registrar no período da noite, certo? Caso você esteja no seu período de aula, né, para você fazer o registro e você tenha alguma dificuldade, tem o tutorial lá no Padlet que informa como vocês conseguem fazer o registro, é um vídeo rápido, e vocês também têm o apoio das pessoas aqui no chat e também podem estar entrando em contato pelo e-mail, enviando o print aí da tela quando vocês, mostrando ali qual foi o problema, né, que vocês encontraram no momento do registro de frequência. Então, seguimos aqui com a nossa problematização, que ativa diversas habilidades. E vamos para a contextualização. Na contextualização, a ideia é que vocês apresentem para os estudantes ali, retomem com eles as regras e conversem com eles. Olha, no jogo tradicional,
nós fazemos gestos humanos, né, nós temos o gesto da pedra, o gesto do papel, o gesto da tesoura. Mas o computador, ele não entende isso desta forma. Também não entende isso enquanto objeto. Pedra, papel e tesoura. Qual é a linguagem que o computador entende? O computador entende a linguagem dos números. Então, o computador entende o que é zero, entende o que é um e entende o que é 2. Aí, qual é a lógica então? Então, nós vamos utilizar uma condicional, onde nós vamos, programar o computador para que ele entenda que quando o número for sorteado aleatoriamente e esse número for zero, ele representa a pedra que representa esse gesto humano. E aí ele apresente na tela do visor ali do microbit, do simulador do MacCode, essa imagem é a imagem do diamante pequeno. Quando, clicar no botão agitar e aleatoriamente o computador, sortear o número 1, ele entende que esse número 1 está relacionado ao papel, que é esse gesto no jogo, que é o gesto humano no jogo é o da mão aberta, e que ele vai mostrar no visor ali do simulador do MacCode esse símbolo aqui, esse ícone, que é esse quadrado vazado, né. E quando o o o estudante agitar ali no shake o simulador e o computador, eh, jogar aleatoriamente o número 2, o computador entende que esse número 2 está relacionado à tesoura, que compreende esse gesto humano e mostra no visor essa imagem que representa a tesoura ali, que é o ícone da tesoura. Aqui nós temos o material complementar, tá. Fala ali, traz os conceitos de aleatório, né, para vocês, lembrando que vocês têm isso de uma forma mais fundamentada ali na aula 21 e 22, que foi conduzida pela técnica Denise. Então, e aí vocês conversem com eles, né, que: "Olha, nós vamos iniciar esse processo para desenvolver o jogo nesta aula, e na aula seguinte faremos, né, a criação do juiz digital. Nesse primeiro momento, nós vamos jogar com o juiz humano, ou seja, nós vamos construir o jogo, vamos jogar contra a máquina e vamos anotar as jogadas para ver quem ganha, considerando que, tanto o estudante quanto o computador estará contando com a sorte. E aí, vamos para o mão na massa, que é a atividade plugada. Então, vocês têm aqui o passo a passo da atividade, apresentar aqui para vocês, passo a passo da atividade detalhada. Aqui, prontinho. Então, vocês têm o passo a passo aqui detalhado da atividade. A ideia é que vocês apresentem para o estudante ali qual é a lógica da programação geral ali no MacCode, né, onde eles vão utilizar o botão agitar do microbit, que fica aqui nesse cantinho aqui. Daqui a pouco eu vou abrir o MacCode, vocês vão, verificar isso ali no sistema. E aleatoriamente o computador seleciona um número, 0, 1 ou 2. Esse número representa a imagem, que seria do jogo, e é traduzido ali
na forma de ícone, ok? E aí então vocês têm aqui, o os o passo a passo, vocês vão clicar aqui no endereço, vai acessar, então, assim, quem tiver aí, né, acesso no momento ao notebook, conseguir também pelo celular ou estiver participando aí, né, da aula pelo computador, e conseguir acessar, pode fazer ali o passo a passo junto comigo. Se não conseguir, aí professora dele, eu não estou preparado, estou vendo do celular, eu não consigo, é complicado. Você pode abrir em outro momento ali, acessar em outro momento o site, acessar o mão na massa, o passo a passo, e realizar a atividade ali para você, sentir ali antes, né, de fazer com o seu estudante, como que é esse processo, né, vocês vão se divertir porque é bacana, é muito legal, vocês fazendo, a gente vai interagindo e vai entendendo melhor como funciona toda essa questão desse pensamento lógico. Então aqui vocês têm o plano de aula que tem o passo a passo, né, vocês podem acessar ali o site e utilizar, sem um login específico, ele vai entrar no site, vocês fazem ali a atividade, ou vocês podem também, fazer uma atividade, fazer por um login específico. Eu faço por um login específico, que é o do nosso e-mail aqui do cooperação, que já fica todos os projetos ali. Então a sugestão é que o professor abra, né, peço para os estudantes fazerem um login ali no arroba escola, né, ou criem um arroba escola para que eles né, no arroba escola do professor, enfim, né, para que fique todos ali no mesmo acesso. Então, o professor pode abrir para eles ali, para todos, né, e que todos façam no mesmo login. Então ficará para no e-mail de vocês ali, nesse login de vocês, ficará todos os projetos. A hora que eu abrir aqui, vocês vão entender como que fica bem bacana. E aí, vocês têm ali o caminho, né, então no caso vai aparecer ali a foto, se logar, né, se fizer um login com um e-mail específico, entra ali nos projetos, nomeia e caminha pelo passo a passo aqui, que está bem detalhado, assim, para fazer com o estudante. E aqui embaixo vocês têm o link da programação completa. Aqui no link da programação completa, se vocês clicarem, ele já está completo, já está finalizado, então vocês vão conseguir já fazer a simulação, né, verificar ali como que está pronta a programação. Aqui tem os ícones, né, e as referências. Depois eu volto aqui para mostrar para vocês como que fica quando entra por aqui, direto na programação completa do jogo, ok? E vocês terão aqui uma planilha, onde vocês podem, né, imprimir aí para entregar para os estudantes, para que eles anotem o placar das jogadas. Então, a possibilidade, a proposta é que o estudante um, que o jogador um seja o estudante e que o jogador 2 seja a máquina, seja o computador. E que a planilha seja preenchida pelo juiz humano, até para que eles entendam como que vai ser esse processo da próxima semana, da próxima aula, para a construção do juiz digital. Professora Adeli, eu quero fazer com o meu estudante, o jogador um sendo o estudante, o jogador 2 um estudante vai representar a máquina, embora seja a máquina que, né, seria a máquina que contaria como ele jogando contra o outro estudante, eu vou contar como um aluno. Tudo bem? Tudo bem. Jogador um estudante, jogador 2 um estudante também, e o juiz, o terceiro estudante. Depois vocês trocam as duplas, trocam as funções ali dentro do jogo, os papéis, né,
da forma como vocês, considerarem que fica mais adaptável aí à realidade da turma de vocês. Então acredito que deu tempo aí para vocês, acessarem, ligarem, né, quem for fazer junto aqui comigo. Então vamos lá. Acessou aqui o MacCode, olha só, deixa eu trazer para cá, que fica maior aqui. E apresentar, compartilhar esta aqui. Então olha só, como eu disse para vocês, aqui não está logado, entrou, você clica aqui no novo projeto e inicia o projeto. "Ah, eu prefiro fazer dessa forma que você falou, professora Deli, de ter todos no mesmo login, vou criar, né, vou eu no computador e vou colocar todos no meu login". Ótimo, então você clica aqui em entrar, e aí você vai lá e, né, vamos dar continuidade. Aqui, olha só, como eu disse para vocês, estão todos os jogos aqui, olha, todos os que eu já fiz simulação, que o teste, né, que a Silvia faz aqui com a gente, quando nós montamos aqui a programação, dos outros períodos, né, das outras turmas também, da segunda de manhã, tarde e noite, da sexta hoje de manhã, da tarde. Então estão aqui os projetos. Então, vocês vão clicar aqui, ó, novo projeto. A ideia é que vocês já conversem com os estudantes para que cada equipe, atribua um nome que seja possível encontrar depois. Então, o nosso vai ser qual equipe? Vai ser a equipe, eh, engenheiros de robótica. Engenheiros de robótica. Qual que é a nossa turma? Nossa turma é vamos dizer que seja o quinto ano ou quarto ano aqui, quarto ano, turma D. E esse é o nosso projeto do Joaquim Pô inicial, né, Joaquim Pô digital. Pronto, feito, criar. Vamos criar o projeto. Eu acho que ele avisou que deu um conflito, né. Deixa eu iniciar novamente aqui. Deixa eu reiniciar. Vamos lá no novo projeto. Vamos pegar o projeto que eu já salvei aqui. Pequenos construtores. Aqui, engenheiros de robótica digital. Prontinho. Ok, então estamos aqui com o nosso projeto, ó. Engenheiros de robótica, da turma do quarto D, o nosso Joaquim Pô digital, olha, eles estão vendo aqui o nome, né. E aí, nós vamos iniciar. Vamos usar o bloco iniciar e o sempre agora? Não, então segura, eles já vão aprender a deletar. Pronto. Segura, arrasta aqui para o menu, né, a categoria e solta. Pronto. Então limpamos aqui a nossa área de trabalho, de programação e vamos iniciar a programação em blocos. Como que eu começo então? A primeira coisa que eu farei que vocês têm ali no passo a passo, é a criação da variável, né, então nós temos 2 variáveis, nós precisamos aqui variáveis, ó, aqui no vermelhinho. Variáveis, fazer uma variável. Então aqui, a primeira variável é o jogador 1, para né, J1 que indica jogador 1, e a voltamos para a segunda variável,
maiúsculo aqui, jogador 2, ok, pronto. Criamos a variável, já deu o nome para a variável, agora nós vamos para o bloco de entrada, onde nós vamos arrastar o bloco agitar, porque essa é a lógica. Quando agitar aqui, né, ó, no shake, que clicar aqui e agitar, vai, iniciar a programação. E quando vocês tiverem, a placa de microbit, que vocês conectarem a placa de microbit no computador, que isso está previsto para as aulas aqui 15 dias, né, está previsto, porque nós estamos considerando que os kits chegaram nos municípios, né, nas secretarias municipais de educação, que as secretarias estão organizando as entregas, né, as rotas de entrega, para fazer com que esses kits cheguem nas escolas, aí para que o professor tenha acesso, conheça o material, para que então possamos a partir daí iniciar as aulas plugadas a partir do material da educacional. Então vocês, já podem fazer o teste aí no ambiente virtual da educacional com o login que vocês, eh, cadastraram, vão lá em esqueci senha, tentem, logar, se der certo, ok, se não, aguardem que o pessoal da educacional está organizando aí para enviar os logins e senhas para que vocês tenham acesso ao ambiente do educacional também. Então essa é a ideia, né, porque daí eles vão poder agitar também a placa de microbit ali na mão. Lembrando que neste momento não é necessário a placa, nós vamos utilizar apenas o simulador. Então o agitar é aqui, no computador, aqui no botãozinho no shake. Ok, então professora Deli, vamos iniciar com o botão agitar. Arrastamos ali para a tela. O que que eu preciso que apareça na tela quando eu agitar? Eu preciso que apareça na tela uma mensagem. E que mensagem é essa? É a mensagem J1. Só que se eu não trocar, olha só, aqui fazendo a simulação, ó, agitei e ele já mostra ali, olha só. O computador, ele não adivinha, ele vai, eh, seguir os comandos. Então eu preciso informar que eu quero que apareça, né, a o a essa informação que é J1, ok? Então ali de jogador 1. Prontinho, simulamos aqui. Ok, professora. Eu quero que fique um tempo na tela. Quanto tempo? Vamos colocar uma pausa. Então a ideia ali, a sugestão é que seja 1 segundo. Vocês podem também, falar para o estudante que ele pode fazer essa alteração clicando, olha, então vem aqui, peguei aqui a pausa, posso clicar aqui também, ó, e acrescentar um zero ou simplesmente vir aqui e pegar aqui 1 segundo. Ok, feito isso, agora eu vou começar a definir a variável. Então vai na variável, arrasta o bloco definir. Eu estou trabalhando com J2? Não, estou trabalhando com J1. Então vem no campo de seleção e seleciona a variável J1. O que é a regra do jogo? É que seja por sorte, aleatório. Tanto o jogador 1 quanto o jogador 2. Então nós vamos na variável, escolher aleatório e arrastamos e conectamos aqui no zero. Então eu estou dizendo para o computador que é para ele definir que o jogador 1, ele pode escolher entre 0 até quanto? 0 até 2. Por quê? São 3 jogadas: 0, 1, 2. 0 pedra, 1 papel, 2 tesoura. Pronto, já coloquei aqui uma linguagem que o computador entenda. E aí, eu inicio então a lógica do "se então".
que vocês já conversaram com eles nas aulas desplugadas, fizeram várias atividades, se for necessário retomem, façam as atividades novamente, lá as atividades desplugadas, né, com eles, porque é o professor que define aí como que a turma está, em que, eh, de que forma que você vai conseguir fazer com que o estudante entenda e compreenda esses conceitos. Então nós, né, trouxemos essa organização das aulas da DTI, vindo das desplugadas, trazendo os conceitos através das brincadeiras, do lúdico, para a linguagem ali, né, para a programação em blocos, que é aqui no ambiente, e depois vamos avançar aí com a chegada dos materiais, dos livros aí nas escolas. Então, ok, qual que é então a lógica? Então eu venho aqui na lógica. A lógica é do ser verdadeiro, então. Se verdadeiro, o quê? Se for verdadeira, a comparação. Então você vem aqui na lógica de comparação e arrasta para cá para o verdadeiro. Então, se for verdadeiro, o quê? Que a variável J1 seja zero. O que que tem que aparecer? O que que o computador tem que apresentar? Ele tem que mostrar um ícone pedra, ok. Então eu estou dizendo para ele que se a variável J1 for igual a zero, então ele mostra o ícone pedra. Por quanto tempo? Por alguns segundos, então vamos colocar uma pausa de 1 segundo e vamos construir a segunda regra, que é da pedra, do papel agora, fizemos a pedra, vamos para o papel. Então vamos na lógica, que é o condicional. Se verdadeiro, então, voltamos para a lógica, pegamos o bloco de comparação, a variável do jogador um, onde se for um o sorteio, então o computador apresente o ícone, mostre o ícone papel. Que essa apresentação fique na tela por alguns segundos, né, que por 1 segundo, e na sequência volto para a lógica do ser verdadeiro. Então, volto para a lógica da comparação, se verdadeiro, que J1, que o jogador um escolheu 2, então o computador apresentará o ícone tesoura. Isso ficará na tela por ali, 1 segundo, e aí finalizamos, né, essa primeira etapa. Finalizada a primeira etapa, eu vou inserir um bloco de mostrar LEDs aqui, que é para ficar com um painel sem informação, eles não vão clicar aqui. Vai deixar apagado, para que não tenha nenhuma imagem, né, porque cada vez que fica clicado é um LED que acende na placa, né, ou ali no microbit. E aí, eu ainda quero uma pausa de 1 minutinho, de 1 segundinho. Pronto, está feita a primeira etapa aqui da programação. É claro que com o estudante, vocês podem escolher fazer dessa forma para que ele faça mais vezes. "Ai, Deli, eu quero, que o estudante faça dessa forma mesmo", repetindo para que ele assimile os conceitos, para que ele volte várias vezes na categoria, no menu, para que ele, memorize ali quais são os blocos. Ok, mas lembrando que na programação o objetivo é agilidade. Então, qual que é o processo ágil aqui? Seria de
copiar e colar. A partir do momento que o estudante terminou a primeira lógica, automaticamente ele pensa: "Mas se é tudo igual, eu não posso, professora, duplicar isso aqui?" Pode, pode duplicar. Traz aqui embaixo e aí você só altera então que o joga ba permanece ali o jogador um, altera, se for um, será papel. E aí duplica novamente e informa que se for 2 será tesoura. Quando eles perceberem que dá para duplicar, que é rapidinho, eles provavelmente farão pelo método de duplicação. E vocês vão ver que vai ser assim num instantinho para eles fazerem essa questão da programação em blocos. Um estudante faz rapidinho, o outro já consegue fazer novamente, então assim, é muito rápido para todos eles fazerem em questão de minutos, repetirem várias vezes a mesma programação aqui para entender, para aprender, para, né, utilizar ali o mesmo equipamento. E aí, trago então o LED e trago o bloco da pausa. Ah, eu poderia copiar também a pausa? Poderia, tá aqui ó, posso duplicar e trazer essa pausa duplicada, não precisaria voltar lá no bloco para buscar lá na gaveta. Pensando que eu posso duplicar e eu já fiz toda a programação do jogador um, eu vou fazer a programação do jogador 2, eu vou duplicar. Então eu clico aqui, duplicador, olha só, faço a alteração de jogador um para jogador 2, jogador um, jogador 2. Onde está jogador um, trago jogador 2. Onde está jogador um, trago jogador 2. Onde está jogador um, trago jogador 2. Pronto, a minha segunda programação. Eu só clico aqui e trago para conectar aqui. E pronto. Arrasto esse daqui para, que eu não vou utilizar, e aí eu já tenho a minha programação. Vamos fazer o teste. Então, se jogador um, olha lá, pedra, então saiu zero. Jogador 2, papel, então foi zero, um. Pedra e papel. Quem ganhou? Papel, embrulha a pedra. Então, o jogador 2 ganhou aqui, né, um ponto para o computador, ou se estiver jogando 2 estudantes, o estudante 2 ganhou. Não, dele muito rápido, não quero fazer assim, quero fazer com o estudante passo a passo, porque eles precisam aprender, né, por essa questão de voltar, pela repetição. Vamos fazer novamente. Ok, então vamos arrastar aqui e vamos fazer a programação novamente, passo a passo. Como que eu começo então? Mostrando a string, ou, cadê? Mostrando a string, substituo por J1. Depois eu coloco a pausa, não vou fazer pelo copiar, vou fazer tudo indo lá pelo bloco, então. Troco a quantidade de tempo e aí inicio a definição da variável. Aqui J2 mesmo, não é J1, porque J1 eu já fiz, então agora é J2. Vou para o bloco do aleatório, troco porque eu quero que seja de 0 a 2. E aí eu volto e começo a lógica do se então. Se verdadeiro, então o computador precisa fazer a comparação, então eu trago ali. Então se o J2 jogar 1, ele apresentará na tela a pedra. Por um tempo, volto na lógica se, pela comparação, for verdadeiro que o computador identificar que o J2 escolheu 1, então mostrará o ícone de papel
que ficará por 1 segundo. E se for verdadeiro, pela lógica da comparação, que o jogador 2 escolheu 2, o computador mostrará o ícone da tesoura por um tempo de pausa, que nós escolhemos 1 segundo, e para entre uma rodada e outra, ele vai fazer uma pausa maior, e aí finalizamos a programação. Ok, então faço ali a simulação. Jogador 1, pedra. Jogador 1, papel. Opa, só tem jogador 1? O que que aconteceu, professora Adeli? Jogador 1, jogador 1, jogador 1, jogador 2, jogador 2. Ok. Vamos ver onde é que está o erro aqui. Jogador 1, tesoura. Jogador, jogador 2. Deixa eu aumentar aqui para eu encontrar, para eu achar o erro. Agitar, jogador 1. Ah, aqui, olha só onde está o erro. Tá vendo que aqui, ó, quando eu fui para o segundo mostrar o streaming, eu não troquei, ó. Eu deixei o mesmo jogador 1. Eu trouxe, olha, e ficou o jogador 1. Então, ele vai mostrar o jogador 1. Então, eu tenho que trocar aqui por jogador 2, certo? E aí vamos fazer o teste novamente. Jogador 1, pedra. Jogador 2, papel. Então agora está funcionando, tudo ok, o jogo. Então vamos abrir aqui para anotar na planilha as jogadas. Então vamos aqui, vou fazer a jogada primeiro e abro a planilha depois. Vamos lá. Jogador 1, tesoura. Jogador 2, pedra. Então vamos compartilhar aqui essa guia. Jogador 1, tesoura. Jogador 2, pedra. Tesoura e pedra. Pedra quebra tesoura. Então, o jogador 2 é o vencedor. Então, vamos anotar aqui no jogador 2. Vamos para a segunda simulação. Ah, eu não troquei a tela aqui. Deixa eu trocar para vocês. Apresentar aqui, compartilhar essa guia. Então, vamos lá para a segunda simulação. Jogador 1, pedra. Jogador 2, tesoura. Jogador 1, pedra. Cadê aqui? Jogador 1, pedra. Jogador 2, tesoura. Pedra e tesoura. A pedra quebra a tesoura, então o jogador 1 venceu. Agora vamos compartilhar aqui novamente, vamos para a próxima jogada. Jogador 1, tesoura. Jogador 2, tesoura. Então, ambos, tesoura e tesoura, resultou em empate. E assim vocês vão seguindo as jogadas
Vamos fazer mais uma. Jogador um, tesoura. Jogador 2, pedra. Compartilhar. Jogador um, tesoura. Jogador 2, pedra. Pedra quebra tesoura, então o jogador 2 ganhou aqui. E aí vocês seguem com os estudantes fazendo as jogadas. Eu falei que mostraria para vocês aqui, né, no final, como fica quando você entra aqui na para verificar aqui ó, compartilhar essa guia. Então aqui olha, o link da programação completa. Aqui depois que eles programarem, né, pelo link aqui, a única diferença é que ele mostra assim, olha, ele mostra a programação e aí para você os blocos, né, então mostra aqui, olha, os blocos, né, lembrando que tem aqui uma outra linguagem de programação também, como eu falei na outra aula, né, que se o estudante estiver mais avançado e quiser avançar, né, conversar com ele sobre outra linguagem, pode utilizar aqui a linguagem Java, mas nós ficaremos com a linguagem de bloco, que é mais colorida, mais divertida e mais fácil para o estudante, para todos nós que estamos iniciando também. Então aqui, olha só, se você clicar aqui no simulador, você tem só a placa, olha. Então o jogo fica maior, olha, jogador um, pedra, jogador 2, tesoura. Então ele mostra só aqui o simulador, ok? Que é a mesma, deixa eu mostrar outra aqui, do direto no ambiente aqui, esse é no MacCode mesmo no site, né, não pelo link do jogo pronto, que é o jogo que nós construímos agora. E como eu disse para vocês, olha, tem aqui a linguagem, em Java. Então, né, seja J1 0, seja J2, 0, aí vai tendo os comandos ali, a pausa, né, como que funciona aqui para quem já está mais avançado, o professor, o estudante que quiser avançar, pode, se divertir aqui caminhando pelas outras com a outra linguagem. E aqui então, vamos mais uma jogada, jogador um pedra, jogador 2 tesoura. Então, chacoalhou, ele vai agitou, ele vai, apresentar a jogada ou clicou, ele vai apresentar a jogada também, aqui, né, clicando no botãozinho ali no shake. Lembrando que é aleatório, né, então agora o jogador um papel, o jogador 2 tesoura, né. Então, o jogador 2 ganha, porque tesoura corta o papel. Então, essa é a aula de hoje. Vocês podem daí encerrar a aula conversando com os estudantes para que eles só um minuto aqui, deixa eu voltar para apresentar aqui. Então vocês podem ir para o encerramento, né, onde vocês vão retomar o inicial, verificar se o estudante compreendeu, os conceitos apresentados na aula, vão ali promover, né, uma breve roda de conversa ali para fechar esse ciclo de aprendizagem, refletindo sobre a pergunta norteadora. Por exemplo, agora que o jogo está pronto, o computador sabe o que é pedra ou ele apenas segue o manual de tradução, né, 0, 1, 2?
Vocês vão conversar com o estudante, perguntar se alguém encontrou um erro, igual no meu caso que ficou o J1. Será que alguém deixou ali de colocar, de repente, no momento do jogo, colocou ali, o papel? Deixa eu ver aqui colocou deixou o coraçãozinho e daí na hora de apresentar, não não apresentou da forma como deveria, e fazer ali a conexão com a próxima aula, né, que adiantar para eles que na próxima aula o desafio será ainda maior, que vai ser criar um juiz digital, que nessa aula nós temos um juiz humano, que é um estudante que analisa as jogadas, verifica a regra e diz quem ganhou, né, atribui ali a vitória de acordo ou o empate, né. Depois vocês têm no plano lá detalhado a síntese avaliativa, as possibilidades de avaliação, diagnóstica, formativa, processual, os critérios, né, e os recursos ali e materiais que vocês podem estar, trabalhando ali com os estudantes, ao longo então desta aula. E eu quero voltar aqui no ambiente MacCode para mostrar para vocês uma outra situação de erro que os estudantes podem encontrar. Aqui, deixa eu voltar aqui no ambiente. Ah, a mão na massa. Então aqui, olha só que interessante, que é a questão do erro. Se eles voltar aqui no ambiente MacCode, compartilhar aqui essa guia. Vamos pegar aqui o que nós estávamos. Olha só, vamos dizer que ali no momento que o estudante veio fazendo as trocas, ele chegou nessa parte aqui do ícone, colocou o ícone, mas ele já foi para outra, né, que o passo a passo é bem explicativo, assim, ele vai de uma forma, assim, repetindo, né, e aí ficou. Então, esqueceu ali de trocar. Na hora que ele for clicar ali, olha só, jogador um coração, jogador 2 coração também. "Ó, professora, mas no jogo do pedra, papel, tesoura não tem coração. O que está acontecendo? Por que que no meu jogo está errado? O computador não está fazendo o que eu falei", ou aquilo que eu, né, mostrei para vocês o erro aqui anterior. "Professora, o meu computador, ele não está deixando o jogador 2 jogar, só tem um jogador, então só está jogando jogador um. Toda hora que eu clico, aparece jogador um, né. O que que aconteceu? Então, vamos conversar sobre o erro. Então vocês vão orientá-los a voltar na programação, olhar a programação e identificar aonde, né, ocorreu o erro de acordo com a lógica, né. Então aqui, eu esqueci de trocar os ícones e esqueci de trocar a informação que era para aparecer na string. Ok, prontinho. "Ai, você professora Deli, você escolheu essa a pedra, né, eu posso escolher outro símbolo para pedra?" O estudante: "Pode, tem um aqui que também, olha, de repente ele queira essa aqui." Ok, é isso que vai aparecer no visor. Então, ele vai encontrando ele vai aprendendo com o próprio erro, né, que se chama de debug, né, ou depuração aqui no conceito de linguagem de programação. Então é isso, né, o que nós temos para a aula de hoje.
Agradeço a participação, espero que as dúvidas tenham sido sanadas, tenham sido elucidadas ali no chat. Se não foi, converse com a sua Secretaria Municipal de Educação, apresente a sua dúvida, que, a secretaria vai apoiá-los aí e, na dúvida, se a secretaria não tiver uma resposta, eles entrarão em contato com o núcleo, com a Secretaria Estadual de Educação, para que nós possamos, através dos nossos canais aí de comunicação, elucidar as dúvidas de vocês, sanar as dúvidas de vocês, né, pelo chat, por aqui pelo chat do canal Na Próxima Aula, e-mail, construindo aí no próprio plano de aula, no nosso diálogo no momento de conduzir as conversas. Então, nós vamos caminhando juntos aqui nesse processo. Agradeço a presença, a participação de todos e aguardo todos na nossa próxima semana, na nossa próxima aula, onde faremos a construção do juiz digital. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se divirtam, né, e que consigam que os estudantes aprendam e se divirtam também. Excelente final de semana para todos.